Oi meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Oscar Menezes e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo da bolsa Raio de Sol em crochê. Um modelo lindo, moderno e super estruturado. É uma bolsa perfeita para o dia a dia, passeios e também para quem quer vender crochê, porque é um modelo muito procurado. E você que é iniciante, a aula está bem explicadinha, então você pode acompanhar tranquilamente todo o passo a passo que eu passo aqui no vídeo. Vou mostrar para vocês a área interna aqui da bolsa. Olha só como fica bem espaçosa, tá? Aqui no vídeo você vai aprender todo o passo a passo de como fazer esse franzimento aqui, como você vai aumentar e também como você vai fazer aqui as diminuições. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like aqui para esse vídeo e, claro, deixa o seu comentário que é muito importante aqui para nós do canal. Passo para vocês agora a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa Raio de Sol em crochê. Para confeccionar a bolsa Raio de Sol, eu utilizei 2 novelos do fio náutico poli da Círculo de 5 mm, tá? Eu estou utilizando a cor 4224. Precisei de uma tesoura para o corte, agulha de tapeceiro e utilizei para crochetar a agulha número 4,5. Também precisei de um par de argolas, ó, de alças, tá? Utilizei aqui a argola grande. Essa aqui, se eu pegar minha fita métrica e medir, vou pegar aqui e medir para vocês, essa aqui, olha, tem 20 centímetros aqui de largura, tá bom? Então vocês têm uma ideia aí de 20 centímetros de largura, uma argola bem grande, uma alça bem grande, para ficar legal aqui nesta bolsa, tá bom? Sobre o fio que nós utilizamos, como eu falei, eu utilizei 2 novelos do fio náutico poli, mas do segundo novelo não utilizei todo, tá? Sobrou bastante do segundo novelo. Então aí eu espero que vocês aproveitem bastante a videoaula de hoje. Você vai começar com um cordão com 28 correntinhas. Quando você finalizar aqui as 28 correntinhas, você vai voltar aqui na segunda corrente, vai fazer um ponto baixo e vai levantar uma correntinha para dar altura do ponto alto. Vai laçar, vai no próximo ponto da base, na próxima corrente, e já faz um ponto alto. Aqui eu tenho já 2 pontos altos, eu vou trabalhar uma sequência com 10 pontos altos. Tenho aqui o terceiro, vou agora para o 4º ponto alto, inicio agora o 5º ponto alto, faço o 6º ponto alto, o 7º ponto alto, o 8º ponto alto, o 9º ponto alto e agora o 10º ponto alto. Trabalhei aqui uma sequência com 10 pontos altos. Agora, no 11º, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos no mesmo canto, na mesma corrente de base. Faço um e o segundo ponto. Aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo local. Nesse segundo ponto alto aqui do aumento, ó, nós temos 2 pontos altos. No segundo ponto alto eu vou colocar um marcador. Então esse marcador ele vai acompanhar a gente sempre nas carreiras com aumentos. Agora eu vou fazer uma sequência com mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e agora o 5º e último ponto alto. No próximo ponto à frente eu vou colocar um aumento. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo local. 1 e o segundo ponto alto. Fiz aqui novamente um aumento com 2 pontos altos no mesmo local. Agora eu vou colocar o marcador no primeiro ponto alto do aumento. Então aqui nós temos 2. Então, nesse primeiro ponto alto aqui do aumento, eu vou colocar o marcador, tá? Vou pegar aqui só na alcinha de trás e vou colocar aqui o marcador. Agora, aqui sobraram 10 correntes. Então, eu vou colocar um ponto alto para cada correntinha da base e vou ficar novamente com 10 pontos. Finalizei aqui os 10 pontos altos, então aqui eu tenho a marcação
onde está o aumento, aqui a marcação onde está o aumento, no meio eu tenho 5 pontos altos e aqui eu tenho 10 pontos. Então agora nós vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou virar aqui o trabalho, vou iniciar as 3 primeiras correntes para dar altura do primeiro ponto alto, e aqui nós vamos trabalhar uma sequência em pontos altos, pegando agora na alcinha de trás do trabalho. Então eu vou trabalhar aqui os meus pontos altos, pegando aqui na alcinha de trás do trabalho, e vou fazer pontos altos até eu chegar nesse ponto aqui antes do marcador. Então eu sigo aqui pegando em ponto alto, fazendo em ponto alto, pegando na alcinha de trás até o ponto alto antes do marcador. Então aqui eu finalizei a sequência em pontos altos, fiz aqui os 10 pontos igual que nós fizemos aqui no início, coloquei aqui as 2 marcações e no meio eu fiquei com 5 pontos altos. Então agora eu vou levantar aqui 3 correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto alto da segunda carreira, e agora nós vamos trabalhar uma sequência em pontos altos até eu chegar nesse ponto alto aqui antes do marcador. Aqui nós vamos pegar só na alcinha de trás do trabalho, vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto, até eu chegar lá no ponto alto antes do marcador. Observe que nós estamos agora trabalhando, pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho. Façam aí os de vocês, que eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar no ponto alto antes do marcador, eu volto para a gente continuar. Trabalhei aqui todos os pontos altos antes de chegar aqui onde se encontra o marcador. Então agora eu vou retirar aqui o marcador. E se você contar, aqui nós temos um total de 11 pontos altos. Ficou um a mais. E nesse próximo ponto, onde estava o marcador, eu vou colocar o aumento. Ou seja, 2 pontos altos aqui no mesmo local. Trabalhei aqui o meu aumento e volto a colocar o marcador nesse segundo ponto alto que nós fizemos aqui do aumento. Agora, aqui eu vou trabalhar uma sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4... E agora o quinto ponto alto. Aqui no meio nós sempre vamos ficar com 5 pontos altos antes dos aumentos. Então agora aqui tem o próximo ponto alto com o marcador. Agora aqui eu já faço os 2 pontos do aumento. Vou laçar e faço aqui 2 pontos altos no mesmo canto. 1 e o segundo ponto alto. Então aqui eu trabalhei o meu aumento, volto a colocar o marcador nesse primeiro ponto alto do aumento e sigo agora a sequência aqui colocando um ponto alto para cada ponto até a gente finalizar a carreira. Então aqui finalizei já a segunda carreira, agora nós vamos iniciar a terceira. Vou levantar aqui as minhas 3 primeiras correntes, vou virar aqui o meu trabalho e já inicio aqui a sequência também em pontos altos, pegando na alcinha de trás do trabalho. Vou trabalhar seguir da mesma forma aqui, colocando um ponto alto para cada ponto, até nós chegarmos lá naquele ponto aqui onde se encontra o marcador. Ou seja, na verdade nós vamos parar antes do ponto que está o marcador. Eu vou seguir aqui em pontos altos. Quando eu chegar lá no penúltimo ponto antes do marcador, eu volto já para a gente trabalhar mais um aumento. Cheguei aqui no penúltimo ponto antes do marcador. Se você contar aqui, nós temos um ponto a mais. Nós vamos ficar agora com a quantidade de 12 pontos altos. Cheguei aqui agora para fazer o aumento. Retiro novamente o marcador, laço e aqui já coloco 2 pontos altos no mesmo ponto, também pegando na alcinha de trás. A partir de agora, nós sempre vamos trabalhar as carreiras pegando sempre na alcinha de trás do trabalho. Aqui eu coloquei os 2 pontos altos, vou fazer aqui a marcação, vou colocar aqui o marcador e aqui no meio nós vamos sempre ficar com 5 pontos altos. Então aqui eu coloco 5 pontos em sequência, 1, 2, 3, 4 e agora o quinto ponto alto. O próximo ponto à frente está com o marcador, então a gente vai colocar um aumento aqui nesse ponto. Então eu já laço e faço aqui 2 pontos altos, 1 e agora o segundo ponto alto no mesmo local. Tenho aqui o meu aumento,
vou pegar o meu marcador e coloco novamente aqui no primeiro ponto do aumento. Aqui nós vamos seguir com a mesma quantidade de pontos que nós iniciamos aqui, ou seja, 12 pontos altos em sequência, pegando sempre na alcinha de trás. Finalizei aqui já toda a terceira carreira, então agora nós vamos iniciar a quarta. Então para isso você vai levantar aqui 3 correntinhas para dar altura do primeiro ponto alto, vai virar aqui o trabalho e vai fazer a sequência de pontos altos também pegando na alcinha de trás do trabalho. Aqui um ponto alto para cada ponto, até nós chegarmos aqui nesse penúltimo ponto antes do marcador. Chegamos aqui no penúltimo ponto antes do marcador. Então aqui, se você contar, agora nós temos 13 pontos altos. Vou aqui retirar o marcador e nesse ponto nós vamos colocar mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos no mesmo local. Então aqui eu trabalhei o meu aumento da quarta carreira, volto a colocar o marcador no segundo ponto alto do aumento, vou colocar aqui o marcador, e aqui nós vamos trabalhar aquela sequência com 5 pontos altos. Então aqui eu sigo normal, fazendo 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e agora o quinto e último ponto alto. À frente nós temos o ponto alto com o marcador, então será onde nós vamos colocar o próximo aumento. Então eu retiro aqui o marcador e nesse ponto também na alcinha de trás eu faço 2 pontos altos. Vou fazer aqui os 2 pontos altos, que é o meu aumento. E agora, aqui nós vamos colocar o marcador no primeiro ponto alto do aumento. Então, aqui ficou, aqui ó, separando os 5 pontos certinho, tá? Então, agora aqui você vai colocar um ponto alto para cada ponto, também pegando aqui na alcinha de trás do trabalho. E vamos ficar com 13 pontos altos após o aumento. Finalizamos aqui a quarta carreira, então agora nós vamos iniciar a quinta. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura do ponto alto, viramos o trabalho e agora nós vamos seguir a sequência aqui em pontos altos, pegando apenas na alcinha de trás. Na carreira anterior, nós tínhamos 13 pontos. Nessa carreira aqui, nós vamos ficar antes do aumento com 14 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, até eu chegar na quantidade de 14 pontos altos antes do aumento. Então aqui eu finalizei os meus 14 pontos altos. No próximo ponto à frente tenho o marcador novamente, retiro aqui o marcador e nesse próximo ponto vou fazer o meu aumento com 2 pontos altos no mesmo local. E agora o segundo ponto alto. Sempre eu vou colocar o marcador, tá, gente? Que é para você não se perder na hora da contagem dos pontos. Agora, aqui eu tenho aquela sequência de 5 pontos altos. Vou trabalhar aqui os meus 5 pontos. E aqui onde está o marcador, eu volto para a gente colocar o aumento. Fiz aqui os 5 pontos altos, então agora no próximo ponto eu volto a fazer o meu aumento. Vou fazer aqui os 2 pontos altos no mesmo local. E agora o segundo ponto alto. Aí aqui nós vamos colocar o marcador no primeiro ponto alto aqui do aumento. Então é nesse aqui que nós vamos colocar, tá? Aqui eu tenho 5 pontos, 2 pontos. Agora aqui nós vamos fazer os 14 pontos altos, pegando também aqui na alcinha de trás. Aí, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos continuar fazendo carreiras com aumentos até a gente ter um total de 15 carreiras. Então, muito fácil, né? Ó, então a gente vai fazer aqui só seguindo o mesmo passo a passo, onde estão os marcadores. Nós vamos colocar o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo local. Aqui no meio nós sempre vamos ficar com esses 5 pontos altos e aqui em cada carreira nós vamos aumentar um ponto. Aqui nós ficamos com 14, na próxima carreira com 15, na próxima com 16 e assim sucessivamente até a gente ter um total de 15 carreiras com aumentos. Façam aí as de vocês, eu vou fazer aqui as minhas e logo em seguida eu já volto mostrando como foi que ficou com as 15 carreiras aí com aumentos.
Então aqui eu tenho as 15 carreiras já finalizadas, trabalhei todas com aumentos, vim colocando os marcadores aqui onde eu colocava os aumentos. Aqui eu tenho os 5 pontos centrais e aqui nessa última carreira, até chegar aqui no marcador, nós ficamos com um total de 25 pontos altos. Aqui temos os 5 centrais e aqui temos mais 25 pontos altos. Agora nós vamos trabalhar mais 15 carreiras sem precisar colocar nenhum aumento. Então agora, quando eu chegar aqui no marcador, eu sempre vou colocar um ponto, já que a gente não vai mais precisar colocar aumentos. Então eu subo aqui as minhas 3 primeiras correntes, vou laçar e vou continuar trabalhando aqui, pegando na alcinha de trás, fazendo um ponto alto para cada ponto, até eu chegar onde se encontra o marcador. Cheguei aqui onde se encontra o marcador, então agora aqui eu vou colocar só um ponto alto. E uma dica bem interessante para vocês é que, a partir de agora a gente já não vai mais colocar aumentos, mas eu sempre vou retirando aqui o marcador e colocando no ponto alto onde eu o fiz, tá? Para sempre ficar marcadinho aqui, para a gente não se perder na contagem e na hora que a gente for começar a fazer as diminuições. Trabalhei aqui o meu último ponto alto, fiquei com 25 pontos. Agora tenho os 5 pontos aqui centrais e vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3 e sigo assim até eu chegar lá no próximo marcador. Aqui finalizei o 5º e último ponto alto, agora estou aqui no próximo marcador, vou retirá-lo e vou fazer aqui mais um ponto alto. Faço aqui outro ponto alto e volto a colocar novamente o marcador nesse mesmo ponto. Agora eu vou seguir trabalhando aqui um ponto para cada ponto e vou ficar com a mesma quantidade de 25 pontos altos. Vou trabalhar aqui até eu chegar lá no final da carreira, ponto alto sobre ponto alto. Finalizei aqui toda a carreira, então agora nós vamos começar a próxima. Nós vamos sempre levantar aqui 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vamos virar aqui o trabalho e também trabalhar um ponto alto para cada ponto, pegando na alcinha de trás. Então essa e as próximas carreiras, até a gente ter um total de mais 15 carreiras, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto sem precisar colocar nenhum aumento. Aí quando chegar aqui onde se encontram os marcadores, você faz o ponto alto, retira o marcador, coloca o marcador no próximo ponto que você fez e assim você segue o restante da carreira. Lembrando, eu vou trabalhar aqui até eu ter 15 carreiras sem aumentos. Façam aí a de vocês, que eu irei fazer aqui as minhas. Quando eu finalizar a 15ª, eu volto para a gente já iniciar as diminuições. Aqui eu já tenho finalizado as minhas 15 carreiras em pontos altos. Aqui eu tenho as minhas 15 carreiras com aumentos e fiz mais 15 carreiras sem aumentos. Tenho aqui todas as carreiras em pontos altos. Agora nós vamos iniciar as diminuições. Observe que aqui estão os marcadores e aqui nós temos os 5 pontos centrais que acompanham a gente aqui desde o início, tá? Então, olha, para facilitar na hora da diminuição, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui mais um marcador e vou colocar um em cada lado, mais um em cada lado. Aqui eu tenho, olha, o ponto, tá? Onde está o marcador. Eu venho aqui para o ponto da frente, ó, e coloco mais um marcador aqui, ó, tá? Pronto, porque aqui eu vou saber que esses dois aqui será onde eu vou fazer a diminuição. Aí eu venho aqui para esse outro lado, tenho o ponto com o marcador, vou aqui para o ponto da frente e coloco esse outro marcador, porque aqui eu vou saber que será feita a minha diminuição. Sempre nós vamos ficar com esses 5 pontos aqui centrais, tá? Isso aqui é só para facilitar na hora que você for fazer as diminuições, porque nós vamos diminuir até a gente ficar com a mesma quantidade de pontos que nós iniciamos aqui, tá? Então, olha, para isso eu vou virar aqui o meu trabalho, vou iniciar aqui as minhas 3 primeiras correntes, 1, 2, 3, para dar a altura aqui do meu ponto alto, e vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto, ó, pegando sempre na alcinha de trás, né, como a gente vinha fazendo. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto, até esse último ponto aqui antes do marcador. Cheguei aqui no último ponto, antes dos 2 marcadores. Se você quiser contar aqui quantos pontos altos, nós temos um total de 23 pontos, tá? Agora nós vamos aqui, olha, tirar esses 2 marcadores,
tá? Vou tirar o primeiro, tiro o segundo, e nesses dois pontos onde estavam os marcadores, nós vamos fazer a diminuição. Aqui nós vamos fazer só a metade do ponto alto, laço novamente, vou para o próximo ponto e também faço apenas a metade do próximo ponto alto. Fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha. Vou laçar, passo aqui por dentro de todas as 3 laçadas, assim, formando a nossa diminuição. Aí eu vou pegar os marcadores, vou colocar o primeiro nesse ponto onde nós fizemos a diminuição e o outro aqui no ponto da frente, ó. Então ficou os dois aqui certinho para na próxima carreira fazer a diminuição. À frente aqui nós temos os 5 pontos centrais. Nós vamos trabalhar todos os 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4... E agora o quinto e último ponto alto. À frente temos aqui os 2 marcadores, vou retirá-los. E agora fazer aqui as diminuições. Então eu vou laçar, vou aqui no próximo ponto da frente, faço apenas a metade do ponto alto, laço, vou aqui no próximo ponto, também faço apenas a metade do ponto alto. Fiquei novamente com 3 laçadinhas, vou laçar e agora passo aqui por dentro das 3 laçadinhas, formando aqui a diminuição. Vou pegar aqui o marcador, vou colocar nesse primeiro ponto aqui onde nós fizemos a diminuição. O próximo marcador eu vou colocar aqui no próximo ponto da frente que eu vou fazer agora, né? Então agora eu vou fazer aqui mais um ponto alto e vou fazer aqui, ó, a marcação. Então esses 2 primeiros pontos aqui serão na próxima carreira onde nós vamos fazer a diminuição, tá? Agora eu sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto até a gente finalizar aqui toda a carreira. Terminei aqui toda a carreira em pontos altos, então novamente eu viro aqui o trabalho, já inicio a próxima carreira com 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto, até a gente chegar nesse último ponto onde se encontra o marcador. Cheguei aqui onde se encontram os 2 marcadores, então agora eu vou fazer mais uma diminuição, retiro aqui os 2 marcadores. E nós vamos fazer aqui a diminuição. Laço, vou fazer aqui apenas a metade de um ponto alto. Laço novamente, vou aqui para o próximo, faço também só a metade do próximo ponto alto. Laço e fecho todos os pontos de uma vez. Aqui eu fiz mais uma diminuição. Volto novamente a pôr os 2 marcadores. Então, nesse primeiro ponto, onde nós colocamos aqui a diminuição, onde nós fizemos, e aqui também, nesse próximo ponto à frente. Ó, ficou aqui marcadinho. Então, aqui facilita muito na hora que você vai fazer as diminuições, tá bom? Então, aqui à frente, nós vamos trabalhar os 5 pontos altos centrais. Nós temos aqui os 5 pontos, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto, até a gente ter os 5 pontos altos centrais. Trabalhei aqui os 5 pontos altos centrais, então agora nós vamos fazer a próxima diminuição. Tenho aqui os 2 pontos com os marcadores, retiro eles e vou fazer aqui novamente as diminuições. Então agora eu faço aqui apenas a metade de um ponto alto, laço novamente, vou para o próximo ponto e faço aqui apenas a metade do próximo ponto alto. Fiquei novamente com 3, vou laçar, tiro todas as 3 laçadinhas de uma vez. Laço, vou fazer logo aqui o próximo ponto alto da frente, porque nós vamos colocar os 2 marcadores. Então agora eu vou aqui, ó, faço a marcação nesse ponto e aqui também a marcação no próximo ponto, ó, os 2 marcadores. Agora sigamos aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui onde se encontram os marcadores, vou trabalhar mais uma diminuição aqui com vocês. Vou tirar aqui os 2 marcadores e agora nós vamos fazer apenas a metade de um ponto alto nesse próximo ponto. Laço novamente, vou aqui para o próximo, também trabalho apenas a metade do ponto alto. E agora eu vou laçar, fecho todos os 3 de uma vez, as 3 laçadinhas. Aí eu vou voltar a colocar o marcador nesse pontinho aqui. E o próximo marcador nesse próximo ponto aqui da frente, tá? Bem aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Nesse pontinho aqui da frente. Coloquei aqui os 2. Então aqui facilita muito na hora que a gente vai fazer as diminuições. Agora aqui nós vamos fazer os 5 pontos centrais. Trabalhei aqui os 5 pontos centrais, então agora eu retiro aqui os próximos 2 marcadores à frente.
E vou fazer aqui a minha diminuição. Laço, no próximo ponto faço apenas a metade do ponto alto. Laço novamente, vou aqui no próximo ponto, faço também apenas a metade do ponto alto. Laço e fecho todos os pontos juntos. Vou fazer aqui o próximo ponto alto da frente. E agora colocar os marcadores. Então, coloco nesse primeiro pontinho aqui. E o próximo, nesse próximo ponto alto aqui da frente. E agora você vai continuar trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto. Aí, nós vamos seguir sempre essa sequência aqui de diminuições. Lembrando que aqui no meio, nós sempre vamos ficar com os 5 pontos altos centrais. Nós trabalhamos aqui no aumento um total de 15 carreiras com aumentos. Então, aqui nós vamos trabalhar um total de 15 carreiras com diminuições. Lembrando, sempre seguindo aqui o mesmo passo a passo, colocando os 2 marcadores para facilitar na hora que você vai diminuir, tá bom? Então faça aí as diminuições de vocês, que eu irei fazer aqui as minhas e logo em seguida eu volto já com todas as diminuições feitas. Aqui eu finalizei já a última carreira com as diminuições e fiquei com a mesma quantidade de pontos aqui do início. Tenho aqui um total de 45 carreirinhas, vou igualar aqui para vocês verem que ficou do mesmo tamanho, olha, o início e o final, tá bom? E as carreiras aí, vocês contando, vocês também tem que ficar com 45 carreirinhas, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, após feito aqui as últimas diminuições aqui nesse cantinho, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos aqui ao redor de toda a peça que nós fizemos aqui, tá? Nós vamos trabalhar assim, ó. Aqui eu tenho o último ponto alto, né, da carreira. Nós temos aqui a carreira de diminuição, que é a última. Então, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer só uma correntinha para levantar aqui. E dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. E o segundo ponto baixo, que é o espaço das correntinhas onde nós iniciamos as carreiras. Passo direto aqui para o próximo espaço, também já faço mais 2 pontos baixos. E o segundo ponto baixo. Vou para o próximo espaço, ó, onde está feito aqui as correntinhas, e faço também mais 2 pontos baixos. Aí eu vou seguir nessa lateral aqui, ó, todinha, vou fazer aqui 2 pontos baixos dentro de cada espaço desse, tá? Façam aí o de vocês, que eu irei fazer aqui o meu. Chegando aqui no final, nós temos agora os pontos altos aqui onde nós iniciamos. Então aqui nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto. Fiz aqui os meus 2 pontos, então eu venho direto aqui, ó, para a primeira correntinha e já faço aqui um ponto baixo. Já posso ir arrematando esse fiozinho que ficou aqui, tá? Então eu vou fazendo, ó, um ponto baixo para cada ponto, até a gente chegar lá no outro lado. Aí, quando você finalizar aqui de colocar um ponto baixo aqui em cada ponto, você vai vir aqui no outro lado, vai repetir o mesmo processo aqui dentro dos espaços, ó, onde se encontram as correntinhas, e você vai colocar 2 pontos baixos dentro de cada espaço desse. Só repetir o que nós fizemos no outro lado. Aí, quando chegar aqui também, ó, nesse aqui onde se encontram os pontos altos, nós vamos colocar um ponto baixo aqui para cada ponto e assim finalizar. Façam aí o de vocês, que eu vou fazer aqui os meus, e logo em seguida eu já volto pra gente fazer aqui o franzido da bolsa, ensinar para vocês como a gente vai franzir a nossa bolsa para ela ficar com esses detalhes aqui em camadas. Então, pessoal, aqui eu finalizei já todos os pontos baixos, né? Todos os pontos baixos, trabalhei aqui por toda a volta da bolsa. E agora nós vamos iniciar aqui fazendo o franzido aqui da nossa bolsa, tá? Nós vamos deixar ela nessa posição aqui, tá? Quando a gente vier com os pontos baixos, franzindo ela para ela ficar toda franzidinha. Mas para isso nós vamos fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos. Vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e agora 5 pontos baixos. Fiz aqui 5 pontos baixos seguidos, agora nós vamos franzir essa primeira partezinha aqui, ó. Então, para isso, olha, eu vou fazer esse movimento, vou dobrar para cá, ó, fazer isso. E o outro lado aqui eu pego e trago ele para cá, ó, fazendo essa voltinha aqui, ó. Então, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3 partezinhas aqui dobradinha, tá? Ó. Então, eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4 pontos baixos em cada ladinho, tá? Em cada voltinha nós ficamos com 4 pontos. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos prender as 3 voltinhas de uma vez, ó.
Pegando aqui tudo de uma vez, fazendo 1, 2, 3 e agora 4 pontos. Então, eu trabalhei aqui, ó, os 4 pontos, prendendo todas as 3 voltinhas. E agora eu vou fazer apenas 3 pontos baixos livres. 1, 2, 3 pontos baixos, ó. Como prendeu aqui, ficou bem franzido, tá? Aí, agora, novamente, eu vou fazer a mesma voltinha, ó. Entortar ela pra cá. Vou prender aqui e vou trazer ela pra cá, ó. Nessa posição. Vendo aqui, ó? Para ela ficar com 4 pontos em cada voltinha, tá bom? Então, eu venho aqui novamente, ó, passando aqui por dentro das 3 e vou buscar o fio e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou no terceiro, faço ponto baixo. Vou no quarto, lembrando de pegar todas as 3 voltinhas, tá bom? Para ficar bem juntinho. Feito isso, ó, franzi novamente aqui, tá vendo, ó? Então, agora eu vou trabalhar seguindo, agora fazendo 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2 e 3 pontos. Quando eu finalizo esses 3 pontos, eu vou novamente fazer a voltinha, ó, nesse sentido. E aqui, também para ficar com 4 também, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3 e agora o quarto ponto baixo. Pronto, franzi novamente, olha como ela vai ficando, ó, franzidinha, tá vendo, ó? Aí eu vou novamente, faço 3 pontos baixos livres. 1, 2, 3 e agora eu volto novamente a fazer a voltinha aqui, ó, franzir, ó, desse jeito, tá vendo, ó? Aí eu vou aqui, venho no primeiro, já faço o primeiro ponto baixo. Vou agora para o segundo, lembrando de passar sempre dentro das 3 voltinhas, tá? O terceiro e agora o quarto ponto baixo, certo? Agora eu faço 3 pontos baixos livres. 1, 2 e 3 pontos. Aí eu faço novamente a curvinha desse jeitinho aqui, ó, para ficar 4. E sobraram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos certinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo. Não esquece de passar por dentro das 2 voltinhas, tá? Todas as voltas, ó. Ficou bem franzidinho, tá bom? Aí sobraram aqui os meus 5 pontos baixos, eu vou trabalhar um ponto para cada um. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, acabando aqui a mesma quantidade. E olha só como ela já ficou, tá? Como o outro lado não tá franzido ainda, então ela não fica por igual, beleza? Ó, como foi que ela ficou. Então, o outro lado vai ter que ficar igualzinho esse aqui, ó, nesse formato aqui, tá bom? Aí, aqui, nós temos pontos baixos, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto até eu chegar nessa próxima pontinha aqui. Cheguei aqui no outro lado, olha, agora eu vou fazer aqui a sequência com os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Trabalhei aqui a mesma sequência com 5 pontos. Então, agora nós vamos iniciar novamente aqui, fazendo aqui as dobrinhas, né? Olha, que é pra gente franzir. Lembrando que é 4, com 4 e 4 aqui de novo, ó. Desse formato aqui, tá? Aí eu vou iniciar aqui, ó, juntando, pregando todas as 3 voltinhas com um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, e aqui o último, às vezes ele fica escondidinho, você vai buscar lá embaixo, que dá certo, tá bom? Pronto, trabalhei 4 pontos. Aí eu vou fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 pontos. Aí eu volto novamente a fazer a curvinha, ó, 4 pontos, 4 aqui
e dobro aqui mais 4, ó, tá? Desse jeitinho aqui. Aí você vai no primeiro, já vem aqui, faz novamente 1, 2, 3, e o quarto às vezes fica escondidinho, você vai buscar aqui, ó, que ele aparece, tá? Vai aqui no quarto, pronto. Faz aqui um ponto baixo. Aí vai novamente 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4 e faz a mesma curvinha, ó. Dobra pra cá 4, dobra pra cá mais 4 e faz aqui novamente os 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e agora aqui o último, olha, 4, tá? Aí você vai fazer novamente 3 pontos baixos, depois faz novamente a curvinha, depois mais 3 pontos baixos. Aqui no final você vai deixar sobrar 5 pontos, tá? 5 pontos para fazer 5 pontos baixos. Então façam aí de vocês, o franzidinho aí da bolsa de vocês, que eu vou finalizar aqui esse outro lado. E em seguida eu já volto com ela toda franzida para vocês verem o resultado. Aqui eu finalizei já de franzir o segundo lado, aqui sobraram os meus 5 pontos baixos. E olha só como ficou igualzinho aqui ao primeiro lado, tá? Ó, ficando perfeitinho, ficando um formato aqui oval na parte de cima, tá? Então agora eu só vou cortar aqui um pedaço de fio e vou puxar aqui para arremate, tá? Aqui nós vamos esconder esse pedaço de fio, passando aqui por dentro, tá? Desses pontos baixos, ó, passo aqui por dentro desse primeiro pontinho, puxo bem. E agora é só esconder aqui por dentro do ponto, tá? Muito cuidado para não desfiar o fio, porque o fio náutico poly, se você pegar num lugarzinho errado, ele pode desfiar, tá? Então você vai passando aqui por dentro bem devagarzinho, ó, até você fazer todo o seu arremate. Então agora nós vamos colocar aqui as alças. Então olha o seguinte, nessa primeira alça eu caseei aqui com um total de 44 pontos baixos. Olha, nessa não tem, tá? Nessa aqui eu já iniciei caseando com 44 pontos baixos, tá bom? Aqui foi o fio do arremate, tá? Logo em seguida você já pode cortar e dar uma leve queimada aqui nesse fio. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar aqui esses pontos baixos aqui dessa primeira alça aqui na bolsa, tá? Ó. Aqui eu tenho um total de 44 pontos baixos, então eu fiz aqui um ponto baixo para cada ponto, beleza? Então, olha, já inicio aqui no primeiro pontinho, dessa forma aqui, ó. Eu venho aqui, ó, passo por dentro desse ponto, vou aqui dentro do primeiro ponto da alça, pego, puxo a agulha devagarzinho, tá? Para não esgaçar o fio, puxo, aperto bem e costuro. Aí eu vou no próximo, tá, ó. Venho aqui dessa forma, venho, passo por dentro dos 2 pontos baixos, puxo e puxo para ela ficar nesse formatinho aqui. Vou aqui no próximo ponto baixo, vou novamente, puxo e puxo. Ó, bem aqui para ficar bem feitinho aqui, olha. Você nem nota que tem uma costura aí, tá bom? Aí você vai novamente no próximo ponto, passa aqui por dentro, novamente. Ó, se não tiver cuidado com o fio poly, tá? Ó, ele começa a desfiar aqui. Eu não quero queimar para não ficar ruim na hora de puxar, tá? Então aqui, ó, bem, puxa aqui bem. Faz isso, beleza? Aí você vai no próximo ponto, faz a mesma coisinha aqui passando por dentro, puxa. Puxa bastante, ó. Agora dá uma leve apertada. E olha como que fica a costura. Beleza? Então, isso aqui eu vou repetir por toda essa extremidade. Quando eu finalizar aqui esse primeiro lado, eu vou repetir o mesmo passo a passo no segundo lado. Ou seja, vou casear aqui a minha alça com os 44 pontos baixos, vou fazer a mesma costura e logo em seguida eu já volto com ela toda finalizada para vocês verem. Então, pessoal, aqui eu finalizei já toda a bolsa raio de sol. Olha só aqui o franzido que nós trabalhamos juntos no primeiro lado. E aqui o segundo lado, olha só, ficando igualzinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui a parte interna da bolsa. Olha só como fica
bem espaçosa, tá? Ó, e aqui, ó, na parte do fundo, fica bem estruturada, ó. Coloquei ela aqui em cima da mesa, bem direitinho para vocês verem. Aqui eu coloquei essa flor só para dar um charme a mais, mas fica aí opcional para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido aí a videoaula de hoje de como confeccionar essa linda bolsa em crochê, tá? Não esquece mais uma vez de deixar o seu like aqui para esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!